Podemos? Podemos já faz uma semana, né? Estamos podendo então. O personagem de hoje foi descoberto por causa de uma tragédia. Ele foi carrasco do Chelsea e causou um certo desconforto político internacional. Ele vive uma das melhores fases de atacantes do futebol da atualidade, embora só tenha 25 anos. Atenção, torcedores do Liverpool! Falaremos hoje de Mohamed Salah. Ah, moleque. Roda a vinheta. Cara, vai ter muita piada idiota hoje, cara. Salah nasceu em Gárbia, no Egito, e se profissionalizou em um time modesto chamado El Mokoaloun. Tem certeza? Mais ou menos. Não. Uma coisa desse tipo assim. No segundo ano dele como profissional, ele viu o campeonato egípcio ser interrompido por causa de uma tragédia, que ficou conhecida como a tragédia de Port Said, em 2012. Durante uma partida entre o Al Ahly e o Al Masry, os torcedores começaram uma batalha campal onde 74 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas. Com isso, a edição do campeonato, que havia sido interrompida, acabou sendo cancelada. E essa tragédia acabou sendo o real motivo de Salah se projetar para o mundo, porque com o campeonato egípcio parado e com a seleção querendo se classificar para a Olimpíada, o Basel, time suíço, organizou um amistoso com a seleção sub-23 do Egito. Os jogadores estavam há meses sem atuar, claro, porque, como a gente já falou, o campeonato egípcio estava parado e o Salah entrou no segundo tempo, mas marcou 2 gols na vitória do Egito por 4-3. O desempenho excelente de Salah fez com que o Basel tivesse interesse em contratá-lo, não sem antes fazer uns testes. A contratação oficial aconteceu alguns meses depois e Salah ainda apareceu naquela Olimpíada de Londres em 2012, marcando um golzinho na derrota para a seleção brasileira de Neymar por 3-2. E vale a gente ressaltar aqui que o Salah marcou gols em todos os jogos do Egito na fase de grupos, só que acabou caindo nas quartas de final para o Japão. E foi no Basel que ele começou a ganhar mais fama na Inglaterra. Como? Enfrentando o Tottenham nas semifinais da Europa League e eliminando o time. Na grande final, o adversário era outro inglês, o Chelsea, e aí não deu pro Basel não. Só que o Salah chegou a balançar as redes jogando no Stamford Bridge. Cara, é bom. No ano seguinte, a gente está na temporada 13 e 14, Basel e Chelsea caíram na mesma chave na Liga dos Campeões. De novo, Salah balançou as redes jogando no Stamford Bridge e, mais impressionante, na partida de volta, o Chelsea acabou sendo derrotado por 1-0. Gol de quem? Do monstro egípcio. Monstro. Esses shows, então, contra o Chelsea foram suficientes para que José Mourinho crescesse o olho para cima do craque. Por 11 milhões de euros, Salah deixava o Basel e chegava ao Chelsea, que era até então comandado pelo técnico português. Antes da gente entrar na história dele no Chelsea, vamos só relembrar aqui. Lá no início do vídeo eu falei que ele protagonizou um incidente político internacional, lembram? Pois foi nessa edição, só que na pré-Champions, quando o Basel enfrentou o Maccabi Tel Aviv. Agora entra uma aula de história maravilhosa. Exatamente. Olha, nada como ter um historiador por trás das câmeras, e é exatamente isso. Por questões religiosas e políticas também, Israel e Egito nunca se deram muito bem. E aí, nessa partida, na partida de ida, misteriosamente, o Salah só subiu a campo depois daquele tradicional ritual de cumprimentos entre os jogadores, sabe? Entre adversários. Ele não apertou a mão de ninguém, ele apareceu no campo depois disso ter acontecido. Na partida de volta, em Israel, Salah foi pressionado pela imprensa a não comparecer, só que não tinha como fazer isso, o cara é profissional, o cara precisava estar com o time dele no jogo. E aí ele também não podia de novo repetir aquilo, porque ia dar muita pinta, né? Pô, o cara não tá querendo ir lá apertar a mão. Aí como é que ele resolveu esse problema? Ele subiu, esteve com seus companheiros lá na hora dos cumprimentos, só que deu um soquinho. Não bota a palma da mão na minha palma não, irmão. Aqui, ó. Soquinho. Palma com palma não pode, mas ó. Soquinho, tranquilo. E foi isso que ele fez, resolvido o problema. De volta ao Chelsea, então, Salah teve poucas oportunidades no time de Mourinho e acabou sendo emprestado à Fiorentina. Lá ele escolheu a camisa de número 74 por causa da tragédia, lembram? 74 vítimas. E aí ele usou esse número no time italiano.
Por causa da temporada brilhante, ele acabou sendo apelidado de Messi egípcio pela imprensa italiana. Ele até teve uma proposta da Fiorentina, né, para ficar em definitivo no clube, mas escolheu ir para Roma em 2015. Na primeira temporada, na capital italiana, ele foi eleito o melhor jogador pelos torcedores e foi artilheiro da equipe também, marcando 15 gols. Na segunda, foram 19. Quer dizer, o cara brilha em qualquer lugar. Até que no ano passado, o Liverpool desembolsou 42 milhões de euros para garantir o egípcio no time. Essa transferência chegou a ser a mais cara da história do Liverpool, batida recentemente pela contratação do zagueiro Van Dijk. O início dele no Liverpool é assustador. Ele não é centroavante de origem, mas vem arrebentando com as defesas adversárias. Ele já marcou mais de 20 gols até agora, na metade da temporada. E vem dando uma certa liga com o brasileiro Firmino, ou seja, já dizia Tchan, é o... Mistura de Brasil com Egito, gente. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Eu gostava do Olha o Kibe! Olha o Kibe! Olha o Kibe, era bom demais. Mo Salah, como é chamado na Inglaterra, já caiu nas graças dos torcedores. De quebra, além da paixão, né, dos torcedores do Liverpool, Salah ainda protagonizou a heróica classificação do Egito à Copa do Mundo depois de 28 anos. Tá certo que Messi egípcio, né, talvez seja um pouco demais, mas que o cara também tem muito talento, isso ele tem. Gostou de conhecer a história do Salah? Quem é que você conte pra você de onde veio, pra onde vai, o que é que anda fazendo? Comenta aqui que a gente produz um Segue o Baile especialmente pra você. Não esquece de curtir os nossos vídeos e se inscrever no canal. Toda segunda e quinta a gente se encontra. Até a próxima. Tchau, tchau. Cabemos o primeiro, né?